Muito boa tarde, telespectadores, ouvintes do Facebook, quem acompanha no aplicativo da Rádio Classista. No ar agora, programa Bola no Rádio, com enquetes, giro de notícias, Ceará e Fortaleza. A partir de agora você ficará um pouco mais informado comigo, Carlos Emanuel, e com Ézio Rodrigues. Hoje recebendo aqui Vitor Ranove, ícone da comunicação, e Rômulo Jacob aí, fera do Na Arquibancada. Finado na Arquibancada. É isso aí, galera. Rádio Classista é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviço do Ceará. Presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto, técnico responsável Orenilton Vidal. E vamos agora com o nosso apoio cultural para a gente já começar o nosso programa aqui em nome dos maiores anunciantes da nossa web rádio aí do nosso programa, agradecendo aos nossos patrocinadores. Orenilton Vidal, vamos lá. Esta é a bela imagem do final de tarde aqui no Planalto Central. Nós estamos em Brasília, no Distrito Federal, com a TV Vitor Ranove na internet, aquela que transmite através de um telefone celular. E que está aqui no Brasil, que está na Europa, sempre acompanhando os grandes acontecimentos do jornalismo nacional e internacional. Com as imagens do Tom Vitor Xavier Barros. Quer conhecer os melhores destinos do litoral cearense? Assis Alves Turismo, 085-986-90-0298, Jericoacoara, Águas Belas, Morro Branco, Praia das Fontes, Canoa Quebrada, Mundaú, Flecheiras, Lagoinha, Beach Park também, os melhores opcionais de bug, jangada, tirolesa e muito mais. Assis Alves Turismo, 085-986-90-0298. Assis Alves Turismo. Muito bem, galera que está nos acompanhando aí, aplicativo e também no Facebook. Começando esse programa Bola no Rádio, surgiu assim, de repente, né? A gente estava no projeto, mas de repente veio essa ideia, Bola no Rádio, e a gente abraçou essa ideia, contando aqui com Ézio Rodrigues, né? Que abraçou essa ideia de volta, né? Aos microfones da Rádio Classista. Queria dar o seu alô primeiro. Ézio Rodrigues, boa tarde para os nossos ouvintes. Bem, boa tarde, ouvintes, né? Eu estou agradecido, né, por estar voltando aos microfones da Rádio Classista, a convite do meu amigo Carlos Emanuel, para apresentar nesse programa que vai trazer muita informação, não só do futebol cearense, mas também um giro de notícias do futebol internacional, futebol nacional, aquilo que é de mais relevante do futebol, né? E contando aqui com a participação especial do nosso apoiador também do programa, das nossas redes sociais, grande comunicador Vitor Ranove, história viva do rádio, né? Eu soube também a notícia boa essa semana do seu pai, né? Que você vai falar também aqui, grande Tom Barros, né? Estreando um grande trabalho aí aos domingos, né? Aos domingos, é. Contando aqui com sua presença, feliz de você estar na nossa estreia, realmente trazendo essa audiência para o nosso programa, Vitor Ranove. Valeu, obrigado, Carlos Emanuel, Rômulo, amigo da gente, o Orenilton, o nosso querido Ézio Palestrinha também. A gente já vem fazendo um trabalho há algum tempo, né? A gente já fez uma parceria muito legal no programa Na Arquibancada. E agora a gente gostaria também de parabenizar você, Carlos Emanuel, comandando esse novo projeto aqui na Rádio Classista. Eu fiquei muito feliz com o convite que você fez, porque a gente gosta de incentivar a turma que gosta do rádio, que gosta do esporte em geral, né? Não só do futebol, mas do esporte em geral, da cultura também. Esporte e cultura, a gente sabe que há uma fusão nisso aí, mas a gente gosta de estar sempre nesse campo das artes, do esporte, da cultura, e eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade que a gente está tendo de participar desse primeiro programa que vai ficar aí registrado, né? O lançamento
né, o programa que está sendo comandado pelo Carlos Emanuel. E é uma responsabilidade muito grande estar à frente de figuras como vocês, né, como Ezio, como Orenilton, Vitor Hanover e também como Rômulo Jacobi, que foi ele que me trouxe para a Rádio Classista, né, no projeto do Na Arquibancada. E a gente está nessa parceria também desde a faculdade, né? E não era, eu tinha que trazer o Rômulo para cá para, nessa estreia, contar com a presença de um grande amigo também, né? É isso aí, boa tarde, Manuel, boa tarde, Palestrinha, Orenilton e Vitor Hanover. Eu não podia ficar de fora, né? Prestigiar aqui o programa de estreia aqui do nosso amigo Carlos Emanuel, que a gente está junto aí no rádio, aí nos projetos aí do futebol, da comunicação, desde os tempos de faculdade, né? E a gente não podia ficar de fora, a gente vem aqui prestigiar e torcer que seja mais um projeto aí de sucesso, que dê tudo certo. Infelizmente o nosso Na Arquibancada a gente deu um stand-by aí, tá em stand-by. Futuramente, quem sabe, a gente volta com esse projeto, ou então com um novo projeto, mas... Vai estar no Instagram, né? No Instagram também a gente deu uma alterada também. A gente deu uma alterada, né? Também. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui a minha alegria pelo seguinte, porque eu gosto sempre de participar de um time unido, né? Eu observo, por exemplo, que desde o programa Na Arquibancada, e o Emanuel falou que desde da faculdade, né? Que eu observo que apesar das mudanças nos projetos, né? Mas vocês estão sempre juntos, né, compartilhando ideias e tudo. Então eu admiro bastante essa união, entendeu? Porque eu acho que... Pode passar aqui, beleza, aqui é tranquilidade. Então, eu gostaria de citar o seguinte... que eu acho que um time unido, né, trabalhando com harmonia, tem tudo para dar certo. Então, por exemplo, muda o projeto, muda o nome do programa e tal, ok, tranquilo, mas o time é o mesmo. Eu sempre vejo, por exemplo, que vocês fazem transmissões no Instagram e tudo, acompanhando as partidas juntos. Exatamente. Então a gente observa que isso também faz parte do quê? Essa harmonia, ela também, ela tem como chave principal esse feeling para o internauta. O internauta gosta de acompanhar, né, de observar que existe harmonia entre as pessoas. Então, por isso que eu fico feliz quando eu vejo o mesmo time. Pode mudar o nome do programa, Na Arquibancada eu vim aqui, inclusive recebi a notificação do Facebook faz um ano, né? Faz um ano que eu vim aqui, né? Então, o que acontece? Bastante passa. Passa rápido. Então, agora a gente veio aqui de novo com um novo projeto, mas com as mesmas pessoas. Então, a gente fica muito feliz por causa disso. É isso aí, Vitor Hanover. Estamos aqui também com o Daniel Oliveira. Daqui a pouco ele vai falar. E vamos pedir aqui ao Orenilton para ele colocar aqui na tela do nosso programa, Orenilton Vidal, a enquete para o telespectador e ouvinte participar. A enquete do programa. O baixo rendimento do Ceará... Quem é o responsável na Série A? Técnico Anderson Moreira, o elenco do Ceará, a atual diretoria ou todos os três são responsáveis? Você vai ficar durante todo o programa votando e no final a gente traz aqui a votação e a opinião dos nossos convidados. Aí eu pedi ao Orenilton aqui para ele colocar aqui a primeira pergunta do programa para a gente fazer aqui o giro da mesa dos comentários da galera. A primeira pergunta é o seguinte: o Ceará já está sofrendo aí, vamos lá, eu pedi para ele colocar aí a tela, né, das perguntas. O Ceará está sofrendo a segunda vez no Brasileirão, 3 derrotas seguidas. Então, é a hora de ligar o sinal de alerta no Ceará? A primeira sequência foi quando ele perdeu para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro e para o Goiás, depois se recuperou. Mas agora ele perdeu de novo, 3 vezes seguidas. São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu queria começar aqui esse giro com o Rômulo Jacobi para ele dar essa opinião que ele acha sobre, e também os alunos da galera, o que ele acha sobre esse desempenho do Ceará no momento. Essa queda de produtividade do Ceará, já dá pra gente ligar esse sinal de alerta, Rômulo Jacobi? Com certeza. Na minha opinião, os times nordestinos, os times daqui, sempre tem que estar com o sinal de alerta ligado quando estão na Série A, né? Tem a questão da arbitragem, tem a questão da diferença financeira dos times daqui para os times do Sul, que são absurdas. Questão de contratações, que não tem como fazer contratações ao mesmo nível, e tem todo aquele compilado de situações, né? E o Ceará mais uma vez sofre uma sequência de 3 derrotas seguidas e tem que ficar ligado, não tá ruim que nem ano passado tava bem pior na mesma época, na mesma rodada do Campeonato Cearense, do Campeonato Brasileiro. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que com relação à enquete aí,
fazendo uma apurada aqui, eu acho que é como se fosse uma junção de todas as alternativas. É elenco, é técnico e a diretoria. Diretoria por quê? Porque eu acho que merecia mais umas contratações pontuais aí, principalmente um atacante, um matador, né? Elenco, porque a gente não sabe o que é que acontece. Uma hora tá todo mundo bem unido, outra hora parece que se desgaste tudo, né? E técnico por insistir às vezes em algumas substituições que a gente não consegue entender, em algumas escalações que a gente não consegue entender. Um exemplo, o Matheus Gonçalves vinha jogando muita bola, fez gol contra o Palmeiras, um atacante de velocidade, estava no bom momento, e o técnico Anderson Moreira insiste em deixar o cara no banco e insiste no Leandro Carvalho, a apelidade de Leandro Cachaça, que deve ser a cachaça que deve estar acabando com o rendimento do cara, porque é inexplicável. Depois que o Leandro Carvalho voltou pro Ceará nessa terceira passagem dele, simplesmente não rendeu o que já rendeu outra hora no Ceará, né? E continua, o técnico Anderson Moreira continua escalando ele como titular. Enfim, eu acho que é sempre complicado para os times nordestinos e os times cearenses na Série A, e sempre tem que manter o sinal de alerta, tanto Ceará como Fortaleza, como qualquer outro que tiver por lá. Ano passado, o Vitor Novo esteve aqui nessa rádio falando sobre o Ceará na Série A, e na época a gente fez uma pergunta a ele, se daquela maneira o Ceará conseguiria escapar do rebaixamento, já faltando poucas rodadas para acabar o campeonato. E eu disse que não acreditava, e você foi um dos que bateu na tecla e disse que o Lisca poderia fazer a reformulação e conseguir... Foi logo após uma derrota? Foi, né? se não me engano, foi uma derrota pro Bahia, que O Bahia todo mundo pensava que o Lisca ia cair e tal. Foi um momento... E no jogo seguinte o Ceará ganhou do Flamengo lá fora. Ganhou do Flamengo lá fora. Essa partida foi contra o São Paulo, depois é que o São Paulo jogou foi contra o Bahia. Não, mas a gente tá falando do campeonato do ano passado. Não, mas no ano passado. Mas Foi não, foi no cara. primeiro turno ou no segundo? Porque eu não me lembro que no segundo turno... Foi a derrota pro Bahia de 2x0, perdemos mano. pro Foi, São Paulo, foi no PV, aqui a derrota. Foi no segundo turno, cara. Foi no segundo turno. Aí depois o Ceará foi e ganhou com o gol do Leandro Carvalho, lá ganhou do Flamengo e mudou. E eu vim aqui exatamente na véspera daquele jogo lá. E aí muita gente já achando que o time poderia, na verdade, estar no caminho do rebaixamento. Eu acompanho a coisa da seguinte maneira, veja bem, existem, na verdade, coisas no futebol que obrigatoriamente fazem com que a gente precise ligar o sinal de alerta. Por exemplo, aquele jogo São Paulo e Ceará. O Ceará jogou muita bola naquele dia. Aquele pênalti foi escandaloso, né? Verdade. Foi escandaloso. Ok, aí tem um VAR, aí você diz, puxa vida, mas vai culpar a arbitragem? Não vou culpar a arbitragem pela situação, nada. Eu vou apenas citar um fato que foi, na época, destaque em todo o Brasil. Um pênalti escandaloso, você tem um VAR com 5 pessoas dentro da cabine e tal. Aí tem a festa do Daniel Alves, 50 mil pessoas no Morumbi, entendeu? Então, o gol do Daniel Alves, aí achei até interessante a entrevista do Ederson Moreira, quando disse que não avisaram que a gente não podia estragar a festa do Daniel Alves. Quem vinha se atrever a estragar aquela festa? A arbitragem que não ia ser. Né? A arbitragem que não ia ser. Então, por exemplo, eu acho que em um momento como esse, por exemplo, aquele pênalti ali, se fosse ao contrário, se fosse o goleiro do Ceará ali, meu amigo, era pênalti, o cara tinha sido expulso. É a realidade, infelizmente. Aí você diz assim, Vitor, mas isso daí tem alguma coisa a ver com o cara? Eu não estou dizendo que o cara é desonesto, não. Jamais eu poderia dizer isso, e principalmente porque eu não tenho provas, eu não vou me meter num negócio desse. Quem sou eu para dizer um negócio desse? O que eu estou te falando é que existe todo um momento ali, né? Um momento preparado para grande festa e tal. Então o ser humano está vivendo aquilo ali na hora que o cara não vê mesmo não, meu amigo. Aí, se é desonestidade ou não, eu jamais poderia, eu não posso ser venal com as coisas que eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu tenho a dizer, entendeu? Agora, o que eu acho esquisito é um lance daquele, você tem o VAR, tem tudo, e de repente todo mundo viu que foi pênalti, a imprensa toda viu, o mundo, e eles não viram, então é uma coisa que complica. E o juiz não foi nem na cabine. Não foi nem na cabine. Isso é o que eu quero te falar. Por isso, Vitor, então você falando nesse ponto, eu posso assim, né? Na minha opinião. Então o juiz foi coagido pelo momento. Foi coagido, porque você falou, festa do Daniel Alves. Acontece um lance escandaloso que, aliás, o Gaciba depois veio aqui e explicou
tudo, pedindo me desculpa, Leandro Garciba, mas desculpa não vai alterar resultado. Então, quer dizer que ele foi, podemos dizer, psicologicamente ele foi coagido devido ao tudo em volta. Eu não diria coagido. Você quer que eu diga numa linguagem popular? Ele amarelou total. Total. Aí não sou eu que estou dizendo, não, meu amigo. A imprensa brasileira todinha disse o que eu estou dizendo aqui. O cara amarelou, foi frouxo. Você está entendendo? É a realidade. Então vocês... Assim, então vamos lá, você está falando da sequência, né? Isso. Então eu estou falando da primeira derrota, que foi contra o São Paulo, ok. Da primeira derrota dessa sequência, ok, contra o São Paulo. Eu acho que o árbitro amarelou. Então você diz assim, coagido seria o quê? Se alguém, não pode estragar a festa, o São Paulo tem que ganhar, porque aí já entraria a questão da corrupção, aí já era, né? Não, aí já era uma questão, não. Eu acho que ele amarelou, foi frouxo mesmo, não teve coragem, não viu, ficou apavorado. O velho cearense se fez de doido, né? Arregou. Se fez de doido. É o que eu acho, entendeu? Porque, por exemplo, eu não acho que foi desonestidade, eu juro pra você, eu não acho que foi desonestidade. E não é isso, eu acho que o cara amarelou, meu amigo. Se fez de doido pra melhor passar, exatamente. Deixa eu te falar, não tem uma hora em que o cara vai bater um pênalti, um jogador vai bater um pênalti e amarela na hora do pênalti, fica apavorado. Isso existiu com o árbitro naquele dia, até o não sei o que, Júnior, né? Que é de Pernambuco, né? Rapaz, ele simplesmente amarelou, meu amigo, naquela hora. Então tudo bem, acabou. Isso daí todo mundo, a imprensa nacional já disse tudo. Qual foi o outro jogo? Foi o do Flamengo, né? O jogo do Flamengo é o seguinte, o Flamengo vem montando aí uma estrutura de super time na América do Sul, entendeu? Eu fiquei surpreso com aquela derrota, né? 3-0 pro Bahia, foi 3-0, né? Foi. Na verdade, ainda nos ajustes e tal, mas o Flamengo ele vem montando uma super estrutura. E eu ainda vou dizer mais. O Ceará, em qualquer circunstância, Ceará e Flamengo jogando, o resultado pode ser um resultado normal. O Flamengo pode ganhar do Ceará jogando aqui, o Ceará foi lá, ganhou dentro do Maracanã. São resultados normais, você está entendendo? Eu não vejo nada de anormal. Um time como o Flamengo chegou, fez 3 aqui no Ceará, fez 3 no Palmeiras na sequência. Então o que acontece? É um time que tem hoje jogadores de nível top, nível Europa. Então eu não acho que houve nada de anormal aí. Aliás, né, eu li crônicas maravilhosas sobre este jogo, com golaços, né? Inclusive um dos gols mais bonitos do ano, né? Arrascaeta, né? O golaço de... Então o que acontece? De bicicleta foi um negócio interessante. Já o terceiro jogo aí da sequência foi contra o... Vamos pedir, o Orenilton coloca aqui. O Atlético Paranaense, né? Pois é, contra o Atlético Paranaense. Aí esse jogo contra o Atlético Paranaense, eu estava em outra... vamos supor aqui, em outra dimensão, né? Eu não estava nessa dimensão para acompanhar com detalhes esta sequência. Mas enfim, eu falei dos 2 primeiros jogos, esse último jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Eu acredito... Que ontem, por sinal, eliminou o Grêmio, né? Eliminou nos pênaltis. Foi uma virada sensacional, hein? Diga-se de passagem. Foi. Eu vou te falar aqui uma coisa, eu estive viajando e por isso eu perdi esse último jogo aí. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que nesse campeonato todo jogo é clássico e o Ceará vai continuar, a exemplo do Fortaleza, a exemplo dos demais times aqui da nossa região. O Rômulo falou muito bem. Ô Emanuel, queridos internautas, a gente não pode pensar diferente da realidade, entendeu? Por exemplo, essa sequência aí de 3 derrotas, se você observar, grandes clubes do futebol brasileiro nesse campeonato já passaram por isso também. Eu acho que no início da competição o Vasco teve uma sequência dessa complicadíssima. Time que é top no Brasil, quer queira, quer não. Veja bem, então o que eu quero dizer para simplificar e passar a bola para os amigos é o seguinte... É dizer que nesse campeonato é normal perder 3 jogos? Não, não é normal perder 3 jogos. Tem que ligar o sinalzinho de alerta, ficar de olho. Agora, é um campeonato em que o Ceará e o Fortaleza vão lutar o ano inteiro pela faixa intermediária e talvez uma Sul-Americana. E não cair. A realidade é essa. A gente não pode ir contra a realidade, pai. Entendeu?
Olha, você vai. O Flamengo hoje tem o Rafinha, que tem mercado na Europa. Tem o Felipe Luiz, que tem mercado na Europa. Tem o Gabigol, já está negociando aí para trazer. Trouxe o Jorge Jesus. Trouxe os jogadores, os principais jogadores estão lá. Quer dizer, eles estão montando uma base forte. Esse Palmeiras que está vivendo essa confusão todinha aí, há pouco tempo estava vivendo um momento maravilhoso. Então, o campeonato não é fácil e o que eu digo aqui é o que todos nós sabemos. Nós vamos lutar o ano inteiro. Em primeiro ponto, você pode escutar todas as entrevistas dos treinadores no início do campeonato. Até que já mudou, que o Rogério já saiu para o Zé Ricardo entrar então. Mas todos dizendo a mesma coisa. A luta primeira do Nordeste é não cair. É isso mesmo, o CSA é a mesma coisa, entendeu? Aí depois a gente entra para aquele time intermediário de quê? Que é o Avaí, Chapecoense, da Avaí, que teve até uma vitória importante agora com o Fluminense. Né? Chapecoense, tal, não sei o quê. O time da faixa intermediária e tal. Os outros estão em outro padrão, muito distante da gente, rapaz. Vitor, e especialmente o Flamengo, né? O pessoal fala, como é que o Ceará perde um time desse? Eu falo, peraí, pessoal, vamos cair na realidade. O Flamengo hoje em dia tá um nível acima de qualquer outro clube brasileiro. Aí o pessoal fala, questão de título, é questão do cheirinho. Se o Flamengo não vinha ganhar essa Libertadores, não vinha ganhar o Campeonato Brasileiro, é aquela coisa inexplicável que só quem acompanha o futebol entende. Coisas inexplicáveis, porque contratações de nível os homens estão contratando. Estrutura os homens têm. Peraí, né? A gente tem que entender que realmente tem uma diferença muito grande entre Ceará e o Flamengo e que nem você falou, não é nada vergonhoso o Ceará perder para o Flamengo. Então essa primeira pergunta que a gente fez aqui já está bastante respondida aí pelo Vitor Hanover. Então um alôzinho aqui hoje. Eu só fiquei devendo o terceiro jogo, eu estava viajando. Vamos agora passar para a segunda pergunta, Aurenito Vidal. Só um alôzinho aqui rapidinho, Carlos. O cara que sempre acompanha aqui os programas da rádio, o Júnior Pires, um grande Vitor Hanover, gostava muito super fã da Rádio Classista, né? Sempre está acompanhando os programas. Grande Vitor Hanover, gostava muito das narrações e reportagens feitas por ele. Aí, Vitor Hanover. Obrigado. Manda um alô aí pro Júnior Pires aí. Júnior Pires, rapaz, grande abraço. Eu estou aqui, o convite do Carlos Emanuel. Jamais poderia dizer um não pro Carlos Emanuel. Até porque ele já houvera me convidado em outra oportunidade, né, Emanuel? E na hora eu não pude e tal, mas dessa vez a gente ajustou a agenda todinha para poder participar. Vamos lá, segunda pergunta é eliminado em 3 competições, né? O Palmeiras, que foi Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, com o elenco dos mais caros, né? Teve o Luiz Felipe Scolari agora saindo do time. Essa pergunta eu quero dirigir, vamos lá, primeiro aqui para o nosso convidado Daniel Oliveira. Uma boa tarde a ele. Eu queria que ele respondesse se ele acha que o Filipão e técnicos como Felipe Scolari, Abel Braga e outros técnicos mais antigos, Vanderlei Luxemburgo, estariam ultrapassados por nosso futebol? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, o Romulo. Boa tarde, garoto. Boa tarde. Eu quero pedir só desculpa pelo atraso que eu tive, os problemas pessoais e tudo. Faz parte. Agora, em relação à pergunta, esses treinadores citados pelo Carlos, assim, eles não diria assim ultrapassados, eles têm uma certa experiência em determinadas competições e tudo. Um elenco como o Palmeiras, um dos melhores do Brasil, uma folha mais cara e tudo, certo? Eu acho que esses nomes também poderiam ser uma boa opção para esse momento agora do Palmeiras, até para ajustar a casa e tudo, para poder organizar o time, que ser eliminado de 3 competições, de um time que você esperava muito mais, certo? Isso abala elenco, jogador, até questões psicológicas e tudo. Eu acho que precisaria até de um treinador que chegar agora, o Mano Menezes que vai chegar agora. Acho que primeiro precisava ajustar essas questões para poder trilhar o time de novo no caminho das vitórias. Mas, Ezio Rodrigues, o Mano Menezes acabou de sair da equipe do Cruzeiro, né? E já mal saiu do Cruzeiro, já assume o Palmeiras em meio de temporada. O que você acha dessa situação agora? O Mano Menezes é um treinador da geração mais antiga, né? Você acha que ele tem condição de implantar um futebol realmente diferente do Luiz Felipe Scolari?
E o Filipão já vem de muito tempo, que perdeu 7-1 a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi para a China, passou um tempo sumido e de repente volta ao Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro com um grande elenco, mas ultimamente tem se perdido. O que você está achando assim dessa situação do Luiz Felipe Scolari, Ezio Rodrigues? Assim, eu vou bem direto ao ponto com relação a, Carlos, a ida do Mano Menezes pro Palmeiras, né? Pra mim, não muda muita coisa. É a mesma coisa, 6 para meia dúzia. Por que eu digo isso? Porque o Mano Menezes, ele adota o mesmo estilo de jogo que o Filipão. Um jogo defensivo, que gosta de jogar por uma bola de contra-ataque. Me desculpa, o time do Palmeiras tem muito elenco para jogar do jeito que ele está jogando. Tem muito elenco. Um cara que tem o Scarpa, tem o Dudu, tem muitos jogadores de qualidade. E você vê um time que eu assisti as partidas do Palmeiras contra o Grêmio e Flamengo, um time totalmente desarrumado, desajustado. Um cara que tinha uma vantagem contra o Grêmio perde a vantagem do jeito que perdeu. Que depois o Grêmio aconteceu da mesma forma, né? Chega, pega o Flamengo e leva um baile do Flamengo. Não que eu dizendo que o time, os dois tecnicamente, a imprensa toda falava que eram tecnicamente iguais. Então a gente espera de uma grande partida, disputar de tudo. E não foi isso que a gente viu. A gente viu o Flamengo atropelando, amassando, fazendo o que quis com o Palmeiras. E o Filipão, por incrível que pareça, se você notar, ele não fazia nada em campo, não gesticulava, não fazia nada, desde o jogo do Grêmio. Quer dizer que o homem já sentiu, que já estava, digamos que premeditando, que ia acontecer o pior. E foi o que aconteceu. Então, a chegada do Mano, para mim, é a mesma coisa. Por quê? Porque o Mano enfrentava a mesma coisa no Cruzeiro. Que agora o Rogério está sofrendo, tentando implementar o esquema dele lá, acabou tomando um baile do Internacional. Então, eu acho que se fosse para ter uma mudança, eu acho que teria que começar tendo um técnico que tivesse outro tipo de mentalidade, porque para mim o Palmeiras tem elenco. Eu acho que tem que ter o técnico certo para comandar o time certo. É o que eu penso. Eu queria emendar logo com a terceira pergunta, Aurelio Vidal. A terceira pergunta é o seguinte: com a primeira vitória do técnico Zé Ricardo, é certo dizer que o Fortaleza está embalado? Aí temos um treinador de uma geração nova, né, Vitor Ranolfo? É verdade. Com relação ao Palmeiras, eu gostaria de citar o seguinte: o Palmeiras teve uma sequência incrível, né, brilhante até, entendeu? E eu não lembro, assim, eu não tenho uma recordação, na verdade, de um time de futebol que consiga, né, 2, 3, 4 anos na mesma sequência. Por exemplo, lá na França, o time do Juninho Pernambucano ganhou 8 campeonatos seguidos. O Lyon, da França. O Lyon, né, da França. Tá, ok. 8. Aqui é diferente, né, outra história. Então, por exemplo, o Palmeiras ganhou muito, rapaz, com o Filipão. Ganhou. Aí chegou uma hora, rapaz, que aí um jogador sai, o outro vem, aí o outro fica com raiva. O outro, tá entendendo? O que acontece? Então aquilo que seria a união do time vencedor, aí perde um jogador, o outro acha ruim, aí tem complicação. Aí o Valdívia mandou um recado lá do Chile, dizendo que tava, entendeu? Então isso também mexe com a situação, porque eu não acredito que o Filipão esteja ultrapassado por causa de 6 meses, porque 8 meses que ele ganhou o campeonato um dia desse. A questão não é essa. A questão é que, geralmente, quando acontece isso, tem algum problema interno, entendeu? Alguém chega e está enchendo o saco do outro, ninguém aguenta mais isso, não. Entendeu? Então, isso também existe, rapaz. Tipo, desgaste o ambiente. Desgaste o ambiente. Então, na hora Acho que a questão não é nem questão técnica, sim, é questão de desgaste de jogadores. Já tem jogadores que... a gente não pode acusar que é um negócio tão esquisito, você vê. O Arthur, rapaz, aí entrava, aí... O cara dizia, não, pô, esse centroavante, crítica, o cara não tinha uma sequência, ninguém sabia. Olha, o Arthur, ninguém sabia. Se ele ficava no banco, aí no outro jogo não ia nem pra concentração, aí jogava no jogo seguinte, aí no outro não ia. Pois, quer dizer, um negócio que a gente notou que já tava mesmo... Vitor, eu acho que o Arthur foi, eu acho que pra mim, foi um dos mais injustiçados ali no Palmeiras. Sem dúvida. Porque futebol o cara tinha. O Filipão foi ele que abarcou a contratação.
que trouxesse o homem. Talvez. Veio. Talvez, porque eu acho que assim, nem foi. Eu acho que não, ele falou bem do Arthur. Mas eu acho que isso aí é, mas- isso é pontual, veja isso aí bem, é eu acho factual. o seguinte, rapaz. Se o cara é jovem, tem potencial e não joga, entendeu? Para jogar eram dificuldades. Quando entrava era aquele time alternativo que veio disputar o jogo aqui, né? Que foi ele jogou 3 partidas e foi embora. Então o que acontece? Quando há esse meio de campo complica as situações. Agora, mudando um pouquinho, porque a minha opinião com relação ao Filipão é essa, eu acho que ele não está ultrapassado. Eu fico com o que o Rômulo falou aqui. Um desgaste de ambiente, ele pode mudar tudo. Rapaz, o cara... É desastroso, né? É desastroso. O cara fica indignado com o outro, para não dizer uma palavra que era para ser dita, né? O cara fica pé da vida com o outro. Rapaz, o negócio não anda não, meu amigo. E a questão, Vitor, do nosso treinador Zé Ricardo, você acha que com a chegada dele ao Fortaleza, já podemos dizer que o Fortaleza embalou, temos uma derrota no começo, né? Depois um empate com o Santos Mas fora. a derrota foi no outro dia que ele chegou, né? Um empate com gosto de vitória, Santos, né? Na Vila Belmiro, 3x3, depois tá perdendo 3x0. E a última vitória contra o Goiás em casa, 2x0. Você pode me dizer que ele já tá embalado, Fortaleza? Não, eu não diria embalado. Pega o Fluminense agora, né? Pronto, eu gostaria de dizer o seguinte, que o primeiro jogo do Zé Ricardo eu prefiro esquecer na sequência, porque, por exemplo, ele chegou e já pegou o time, né? Foi um jogo rápido. O segundo jogo, quando saiu ali pro intervalo, teve a entrevista do Tinga, né? Isso. Entrevista incrível, hein? Que ele disse que o time tinha que tomar vergonha na cara por estar tomando de 3x0 daquele jeito. E, por incrível que pareça, o Santos ali praticamente amassou. E ele que fez o gol do empate, né? Isso aí. Aquela entrevista, então, o que foi lá no vestiário? Aí é onde o treinador experiente... Esse cara não é brincadeira não, rapaz. Esse cara participou das categorias de base dos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, principalmente, né? Aí o que acontece? Depois assumiu Flamengo, Vasco, Botafogo. E conquistando títulos e tudo e fazendo bons trabalhos. Eu vi uma sequência até no Instagram de vocês. Não foi no seu, Carlos Emanuel? Você colocou a sequência dele, né? Nos clubes que ele passou, ele conquistou bons resultados. Então o que acontece? Assim... Muita gente ficou assustada quando o Rogério Ceni saiu, porque o Rogério deixou uma marca muito forte no time do Fortaleza. O maior treinador da história do Fortaleza, com toda certeza. Ganhou muito, né? Ganhou 3 títulos em sequência não é uma coisa que se vê todo dia, principalmente no futebol cearense. Não, e né? principalmente só não ganhou só o tradicional cearense, que é o que os times daqui costumam ganhar. Né? Ganhou uma Série B e ganhou uma Copa do Nordeste, né? Disparado o maior treinador da história do Fortaleza. Significa dizer que o Fortaleza não embalou nessa sequência, né? Não é que não embalou, veja bem. Eu acho que o Fortaleza teve uma recuperação incrível contra o Santos. A vitória contra o Goiás foi importantíssima, né? Para que o time voltasse a ter confiança e dissesse, bom, se a gente conseguiu o resultado lá contra o Santos, já ganhou um aqui, o Rogério Ceni aos poucos já pode ficar na história, por exemplo, rapaz, foi o maior treinador da história do Fortaleza, conquistou tudo. Mas essa sombra também ficaria muito pesada pro cara que tá aqui. O cara todo tempo aqui comandando e o cara falando do outro que foi embora. As viúvas, né? Falando no seu ouvido. As viúvas. Então, cara, o cara foi embora, então deixa o cara lá fazendo o trabalho dele, onde ele tá. E aí, você, nesse momento, muito feliz quando colocou aqui a questão do Zé Ricardo. Eu acho o seguinte, eu acho que ele começou bem. Por quê? Porque eu não conto o primeiro jogo, porque o primeiro jogo ele desceu do avião e foi pro estádio. Então não teve a participação dele. Aquele vestiário do Santos, perdendo de 3x0, quando desceu pro vestiário, aí eu queria estar lá para ver, né? Porque é uma lição, né? Ele deve, com a experiência que tem, ele deve, olhou pra galera e disse, gente boa, tá na hora de respirar e jogar, né? Momento histórico de futebol cearense, pedir pro Rômulo Jacob dar os alôs aí da galera. O Júnior Pires participando aqui, perguntando questionando aqui, Vitor, você está em outra dimensão? Eu estava em outra dimensão, em outra galáxia. E perguntando o que a gente acha, se acha o Filipão ultrapassado, a gente já respondeu aqui. Rodrigo Brandão, a galera participando. O Wellington Silva assistindo aí também. Não, eu falei que estava em outra dimensão. É o seguinte, na verdade,
Foi uma metáfora, uma brincadeira, porque eu estava viajando, né? Então, aí, geralmente você, não, eu estava viajando e não vi. Aí eu quis sair Em outra dimensão em do espaço. outra dimensão do espaço. Então eu estava em outra galáxia, em outro planeta. A outra dimensão que o Vitor tá falando é a dimensão da música, Belchior, Fagner, ele tem que estar ligado nesses grandes artistas da música Verdade. popular brasileira, né? Sem dúvida. E eu pedi ao Orenito aí, nós vamos começar agora a falar do Ceará Esporte Clube, o noticiário do Alvinegro, o mais querido do Ceará, né? O Ceará que teve aí, perdendo aí 3 partidas seguidas, como a gente falou. Temos o Ricardinho voltando aí. Ricardinho, o Luiz Otávio, que é dúvida, se recupera de torção no tornozelo. E tivemos aí, nessa semana, o ex-árbitro e presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, dando palestra para os jogadores, tanto do Ceará como do Fortaleza, para explicar sobre o VAR, né? Lembrar que o Juninho Quixadá vai jogar Fares Lopes. O treinador do Ceará botou ele para jogar Fares Lopes para pegar ritmo de jogo. Não, você me permite um detalhe com relação ao Juninho Quixadá? Depois que o Juninho Quixadá foi contratado, saiu do Ferroviário e foi para o Ceará. Aí teve aquela participação excelente, né? Brilhante. De lá pra cá, esse cara não jogou mais, né? Muita contusão. Ele teve uma contusão muito séria, né? Que passou aí mais de 8 meses. 80% da parte posterior que ele teve problema. Até mesmo, desculpa aí, Romulo, interrompendo. Pois é. É tradicional isso acontecer. Não, mas é porque eu gosto, é que eu implico com Você você, porque eu gosto de você. Mesmo, né, cara? Não, eu tô falando isso aqui com relação ao Juninho Quixadá pelo seguinte, porque ele tá com uma sequência incrível de contusões e isso tem prejudicado o time do Ceará porque ele é um jogador que tem uma qualidade incrível. E falar em contusão, eu tenho Ele é muito bom jogador. outro jogador, Vitor, que é o Alex Amado, que segue fazendo aí fortalecimento muscular depois de cirurgia de enxerto no osso, né? Esse que já está 2 anos sem jogar. Parece que agora ele já está quase na fase final para ficar à disposição do técnico Anderson Moreira. Ele que ajudou o Ceará naquela luta contra o rebaixamento, todos recordam, né? Foi muito importante, mas de lá para cá só faz viver no DM, Departamento Médico do Ceará. E lembrando que o Ceará pega o Corinthians no sábado, a partir das 11 horas da manhã, feriado, né? E sobre isso, o nosso jogador aí, Diogo Silva, Orenito, falou sobre um pouco do desempenho da equipe nos últimos jogos, o goleiro do Ceará, que vem se destacando, apesar das derrotas, né? Vamos ouvir um pouco. Até bons jogos, mas os resultados não vieram, né? Mas nós sabemos que somente fazer bons jogos não vai ser o suficiente pra gente fazer aquilo que eu sempre repito aqui, sempre tenho frisado aqui, de fazer um campeonato tranquilo, sem passar nem sequer perto daquele susto que nós tivemos ano passado. Vocês até falavam, né, aqui que após a parada da Copa, né, a gente tinha uma sequência muito difícil, né? Acho que ninguém tinha olhado ainda mais para frente ainda, né? Porque essa sequência aí, a tabela realmente ficou ruim pra gente. São Paulo fora, Flamengo em casa e depois ainda o Atlético Paranaense e o Corinthians fora. Aí só retornando contra o Botafogo, ou seja, então seria 3-2, né? Tá aí o Diogo Silva falou da sequência difícil do Ceará. Eu pedi a opinião aqui do nosso convidado para ele falar aí sobre o Daniel Oliveira, pelo que ele acha da fala aí do nosso goleiro do Ceará, Diogo Silva, falando aí do desempenho da equipe do Ceará nessa sequência de derrotas. Bom, teve os 2 jogos, né, contra a Chapecoense, que foi aquela goleada 4-1, que o Ceará jogou muito bem. Teve o jogo contra o São Paulo, que apesar da derrota, eu vi o Ceará assim, jogando assim, até de igual para igual com o próprio São Paulo, que o São Paulo estava numa boa fase. Mas infelizmente houve essas 3 derrotas. Mas agora eu notei uma coisa assistindo no jogo do Flamengo, certo? E assim, só a minha opinião, assim, quando você vê uma equipe como o Ceará diante de uma equipe grande como o Flamengo, tem um melhor elenco, eu acho que você tem que oportunidade, só uma opinião minha, oportunidade que você tem de botar a bola pra dentro, você tem que aproveitar. Certo? Não tô querendo dizer que porque o Ceará foi incompetente. Não, eu acho que eu assisti o jogo, eu vi quando o Ceará chegava na grande área, no ataque, eu vi ele fazendo o que ele poderia fazer de simples, que poderia botar a bola na rede,
ele fazia o mais complicado. Isso é uma observação minha. E quando o Flamengo, que no ataque tem qualidade, ele resolvia a parada de uma maneira muito simples, certo? Então, tem que, enquanto essa sequência de 3 derrotas que, de certa forma, abalou a equipe, tudo que falavam até em Libertadores, né? Então temos que ver qual o problema, assim, e ajustar, e o Ederson Moreira ajustar o time para poder voltar a pelo menos jogar para poder trazer bons resultados, tanto aqui como fora. É isso aí, o Alvinegro de Porangabuçu aí, que volta a jogar, como eu falei, no sábado, a partir de 11 horas, um horário aí muito complicado, mas o Ceará treinou essa semana pela manhã e já está se preparando para esse jogo. Eu queria pedir ao Orenilton para ele colocar aqui uma imagem da notícia que nós vamos falar agora, que é o Edson Cariús, é um momento importante que eu queria falar do programa, que vai jogar no Fortaleza em 2020. Eu soube até o momento que ele tinha assinado um pré-contrato, né? Mas parece que já assinou um contrato. O Wesley vai dizer isso para mim daqui a pouco. Com o Fortaleza, para assumir no próximo ano. Mas ele fez, aí o Ferroviário fez um empréstimo ao CRB. Quer dizer, ele rescindiu com o Ferroviário. E no caso aí, vai ficar com 40% dos direitos econômicos do atleta. E liberou o atleta para jogar até o dia 30 de novembro pelo CRB, a Série B, para ficar aí em forma física. O Cariús se apresenta hoje ao time do CRB. Tá aí a imagem do nosso Edson Cariús. Eu pedi a opinião do Ézio Rodrigues. O que ele acha dessa negociação? O que é que ele tem para falar aqui para o nosso ouvinte, telespectador do programa Bola no Rádio? Carlos, eu acredito que o Edson Cariús ter ido para o time do CRB é uma boa oportunidade, não só do Ferroviário ter, né, essa negociação aí dos 40%, mas para o próprio Fortaleza. Por quê? Porque o Edson Cariús, ele vem de campeonatos de 4ª, 3ª divisão, né, que tiveram resultados até satisfatórios, né, tirando essa última fase que ele teve, né, que infelizmente... A fase do atacante é a fase do time, né? Se o time não vem vencendo, o atacante não faz gol, tudo se alinha num momento só. E a ida dele pro CRB é uma boa também pro Fortaleza, porque o Fortaleza vai ver o quanto o Edson Cariús pode fazer contra times de Série B. Porque é tipo como se ele estivesse fazendo etapas. Ó. Joguei a 4ª divisão, fui para a 3ª divisão, estou jogando na Série B para afirmar que eu tenho condições de jogar uma Série A. Caso Fortaleza, né, no caso, e esperamos que nós torcedores aqui do futebol cearense, que ele permaneça junto com o Ceará na 1ª divisão. Então, para mim vai ser um teste de ferro para o Cariús e para ele mesmo na questão de ele se afirmar, né, que tem condições de jogar um campeonato de nível alto, que seria a Série A. Essa é a minha opinião. A Série B é só mais uma fase que o Cariús tem que passar para jogar uma Série A. Eu pedi aqui pro Rômulo Jacob trazer assim, o alô da galera, né, que tá participando aí nas redes sociais. Gostaria só de citar, desculpe, só um instantinho, um minutinho, é o seguinte. O Marcelo Chamusca é o treinador do CRB. E o preparador físico é o cearense Roger Gouveia. É porque não estava atualizado, né? O Vitor mas ele já tem jogadores lá no time do CRB que jogaram aqui no futebol. O goleiro é o Fernando Henrique, né? Uhum. O time, eu não sei se foi na penúltima rodada e tal, mas conquistou uma vitória importante contra o Londrina lá. Então, assim, quando eu falei essa questão de que eu não estava assim atualizado, até falei que eu não estava atualizado, é porque o futebol ele é muito dinâmico, muda muito rápido. E como eu não venho acompanhando como comentarista, né, essas últimas rodadas do campeonato, por isso que eu te falei, assim, é complicado a gente participar de uma mesa redonda, por quê? Porque o torcedor, ele espera a notícia quentinha e tal, não sei o quê, e aí quando a gente chega e não acompanha de perto, assim, assistindo aos jogos, aí a gente não se sente muito à vontade para estar emitindo opinião, né? Entendeu? Então foi por isso que eu falei, como eu estava viajando e tal, não estava tão ligado nesse foco. Mas a gente é desportista, então quem é desportista gosta de curtir, acompanhar e tal, mesmo que em um intervalo. Por isso que eu te falo, o Chamusca é o treinador do CRB, o CRB vem fazendo uma campanha de recuperação, conquistou vitórias importantes, mas teve problemas também jogando dentro de casa. Então, é um time que vem fazendo uma campanha, mas que pode chegar, viu?
pode chegar. Eles estão com o CSA lá na primeira divisão e o CRB está lutando para chegar. Então, o Cariús está indo para lá, na verdade, porque o Chamusca sabe muito bem onde é que está mexendo. O Chamusca está vindo buscar o jogador aqui. O Roger Gouveia foi nascido aqui, rapaz, no Fortaleza. Depois foi campeão no Fortaleza, foi campeão no Ceará. Preparador físico. Então, por exemplo, eles estão levando um cara que eles conhecem na palma da mão. Né? Não é assim, o Cariús não vai cair de paraquedas lá. Ele está chegando em um local onde as pessoas conhecem. E outro detalhe que eu acho importante, que até o palestrinha frisou aqui, esse negócio do rendimento do Cariús. Deixa eu te falar uma coisa, o cara tá jogando aqui uma Série C, aí recebe um convite para jogar uma Série A, aí entra o empresário que é o dinheiro, aí o outro cresce os olhos, o outro chega, cobra um valor exorbitante, achando que todo mundo é besta. Rapaz, aí essa confusão todinha. Você acha que o jogador não olha, rapaz, vão encher o saco de outra pessoa? Você acha que o jogador de futebol... Olha, aconteceu esse fato marcante, que eu acho que eu até citei aqui, da outra vez que eu vim, aconteceu com o Yarley, rapaz, no Real Madrid. Você imagina aqui o Cariús no Ferroviário, com o empresário enchendo o saco. Empresário é uma coisa assim, né? O pessoal reclama muito da questão do empresário, porque o empresário ele sempre quer tirar o dele. Por isso que para ele é muito bom quando o jogador passa um tempo no clube e vai para outro, e vai para outro, porque ele vai tirando dele. Vai tirando dele. Olha, o Yarley, rapaz, pra você ter uma ideia, ele saiu lá do Real Madrid, quando ele ia subir do Real Madrid B para ir para o time principal, que foi quando os empresários foram a renovação de contrato, rapaz, aí começou a confusão. Aí sabe o que foi que o Yarley fez? Rapaz, vocês fiquem aí com a confusão de vocês. Veio jogar aqui no Quixadá e foi pro Uniclinic. Aí ele retomou a carreira. Mas ele deixou os empresários brigando lá. Porque, cara, isso é a cabeça desse rapaz. A cabeça desse rapaz, desse Cariús aí. Como é que o cara começa a fazer uma chuva de gols e de uma hora pra outra, aí vem proposta. Emanuel, deixa eu te falar aqui uma coisa. Você tá em casa, o cara te liga e oferece 10 vezes mais do que você ganha. O cara quer dizer que o cara não vai mexer com a cabeça do sujeito? Aí quando o cara se anima para jogar a Série A, e chega o empresário, só vai se for por isso. Aí aparece outro, cresce os outros. Cara, enche o saco de qualquer um. É ou não é? É isso aí. Vitor Novo, enciclopédia do futebol aqui, colaborando com a gente. E agora vamos passar por Rômulo Jacob e o alô da galera. Pois é, o Márcio Rocha tá dizendo que o Ceará e Fortaleza vão ficar na elite, na minha opinião, na opinião dele, né? Mas... CSA, Havaí tá difícil, outros times já estão se distanciando. Um abraço pra galera. O Júnior Pires tá dizendo tanto Fortaleza como o Ceará jogam bem, mas são incompetentes em fazer gols e acabam perdendo pontos bestas. Isso é verdade, viu? Júnior Pires, valeu galera pela participação aí no programa Bola no Rádio. Mais uma notícia aqui, vamos pedir aqui o hora de voltar o vídeo do Bruno Henrique sendo cobrado no dia de folga. Ele tava com a mulher passeando, a Bel... O Henrique do Palmeiras, né? É, isso mesmo. E no caso, o volante de 29 anos, que é natural de Apucarana, já jogou no Londrina, Portuguesa, Corinthians, foi campeão em 2015 pelo Corinthians e 2018 pelo Palmeiras, passou por esse constrangimento. O que foi que aconteceu? Ele tava numa folga com a mulher dele e o torcedor foi cobrar dele, praticamente xingando ele. Vamos ver esse vídeo agora. Quer fazer? Faz mais assim. Seja homem. Você acha que você tá certo? Não. Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então, meu. Vai no estádio. Eu tô com a minha esposa, a gente sabe que a gente tá passando um momento ruim, você acha que eu tô feliz? Ninguém tá feliz, eu tô só passeando com a minha esposa aqui. Por que você quer magoar os outros? Você acha que perde porque quer? Não porque tá fora ninguém. Eu também não tô fazendo porque eu tô passando com a minha esposa numa boa. Você vai apagar esse vídeo agora. Vai apagar. Tá aí, galera, o constrangimento, Rômulo Jacob, eu queria que o Rômulo comentasse sobre isso, constrangimento do torcedor, do jogador que tem sua vida fora de campo normal, como qualquer cidadão, e ele tem que passar por uma situação dessa. Já aconteceu aqui com jogadores do futebol cearense, treinadores de Dalpozo, uma vez passou por isso aqui no Ceará, e outros tantos que são constrangidos pelo torcedor fanático, que não sabe separar o atleta do cidadão. Então eles passam por essa situação. Eu queria que o Rômulo desse a sua opinião sobre essa situação, Rômulo. Com certeza. Pra não ser incoerente, eu há pouco tempo falei do Leandro Cachaça, que deve estar na cachaça mesmo, por isso que não deve estar rendendo o que já rendeu aqui no Ceará. Só que isso daí é uma palhaçada, cara. O cara no momento familiar, passeando com o cachorro e com a esposa aí, o cara ir lá e xingar o cara, esculhambar o cara de todo jeito. É que nem a esposa dele falou, quer xingar, quer cobrar, vai cobrar lá no treino, vai cobrar lá no estádio. Agora no momento pessoal, no momento de lazer, no momento de descanso, o cara não respeitar.
É complicado, até no próprio, tu lembra do Dalpozo, aquela situação constrangedora ali no aeroporto, sei lá, ali, a galera tem que entender que por trás do profissional tem um ser humano, a galera tem que entender que é que nem a mulher falou, que nem ele falou, a mulher dele falou, você acha que perde porque quer? Não quer? Lógico que tem que cobrar, mas tem um momento certo e a hora certa. Eu acho que isso daí foi uma falta de respeito. Acho não, tenho certeza que isso aí foi uma falta de respeito, isso aí não representa a maioria do torcedor brasileiro. E recentemente o Flamengo, antes de embalar essa sequência positiva, ele passou também por isso. Jorge Jesus foi quase agredido, não era o Diego. Então isso aí, o torcedor age muito pela emoção. O Vitor Ranovo, que foi um repórter aí, locutor aí, narrador de jogos importantes, viajou o Brasil, ele tem vasta experiência sobre isso. Ele pode falar um pouco melhor pra gente sobre a situação. Eu vou te falar com toda sinceridade. A minha opinião, eu posso citar aqui de uma forma muito simples. Pessoa pública é diferente, entendeu? O que acontece se o Roberto Carlos for passear lá no shopping center? Uma confusão, entendeu? Todo mundo vai querer correr atrás, tirar... É diferente. Então o que acontece? O jogador de futebol, aquele constrangimento que houve com o treinador também, aqui que era treinador... Dalpozo, né? Dalpozo, quer dizer, foi lamentável naquela época e tal. Essa cena que a gente está observando aí é lamentável. Mas eu tenho que deixar aqui registrado um fato que é verdadeiro. A pessoa pública, ela tem essa capacidade. Olha, o Neymar estava de férias aqui agora e ele foi ao shopping. Eu citei até... Rapaz, eu vou te falar, um insegurança, o Neymar e uma multidão atrás. Ele foi passear no shopping, tem essa imagem aí. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Quer queira, quer não, o jogador de futebol, ele tem um passo no mundo da celebridade, né? Tanto que o próprio Neymar, que eu cito porque é o cara que é o jogador mais famoso brasileiro hoje no mundo, né? O que acontece? O cara passa a ser celebridade. Então, o que seria para qualquer pessoa algo normal, sair para passear com a esposa e o cachorro, para uma pessoa pública não é. Tá entendendo? Agora, em nenhum momento eu posso defender o cara que fez isso aí. É um absurdo. Eu estou apenas citando que pessoa pública é diferente. Se a pessoa chegar para tomar uma cerveja ali na esquina, se sentar para tomar uma cerveja, qualquer pessoa venha tomar uma cervejinha e tal, de boa. Se sentar uma pessoa pública ali, o cara vai passar, rapaz, daqui a 5 minutos tem um bocado de celular, tem não sei o quê. Então, o único adendo que eu faço aí, o único detalhe que eu observo nesse vídeo aí é o seguinte, é que pessoa pública é diferente. Agora, não é por isso que o cara tem que ser importunado onde chegue. Entendeu? Aí é falta de respeito, né? Falta de respeito, xingando, sei lá. tudo isso aí é reprovável. Eu não defendo nada disso. A única coisa que eu faço questão de deixar registrado aqui é o seguinte, é que pessoa pública é diferente. Por exemplo, esse atleta, o Palmeiras está vivendo. Por exemplo, vou citar aqui outro exemplo. O diretor do Palmeiras estava em casa, foi uma multidão ontem para frente da casa dele com a faixa detonando o cara. O cara está em casa dormindo. Ontem aconteceu isso. Então, pessoa pública é diferente. Aí você diz, rapaz, está certo? Eu acho que não, eu acho que está errado. Porém, mas sempre vão estar expostos a esse tipo de situação. Pronto. Né? O que acontece? Na hora em que o cara resolve sair de... Rapaz, o Cristiano Ronaldo estava agora lá em Ibiza com a esposa dele. Tem a fotografia aí também na internet, a esposa dele fazendo um gesto não muito interessante na direção do fotógrafo. Porque o cara tá aqui, aí tá no iate, aí vai tomar banho, aí dá um abraço na esposa. Quando ele abre a internet, tem 500 cliques do Cristiano Ronaldo abraçado. Aí a mulher ficou com raiva e fez um gesto obsceno na direção do fotógrafo, né? O que acontece, bicho? Se fosse o seu fulano de tal dos Anzóis Pereira, tinha um fotógrafo ali para ter 500 fotografias do cara para botar na internet? Não tinha. Então, o cara é pessoa pública. É diferente, infelizmente. Isso aí é o ônus da fama, né? Tem um bônus, tem um ônus, é ossos do ofício, né? Eu queria só adiantar aqui no nosso programa, né? Tá muito bom o bate-papo aqui com o Vitor Ranovo, Romulo Jacob, Ézio Palestrinha e o nosso amigo Daniel Oliveira. Eu queria colocar aqui a imagem um técnico conhecido, foi o primeiro treinador do Garrincha, Afonso Moreirão, que morreu aos 95 anos. Vamos pedir aqui o Orani para colocar a imagem aqui dele. Ele treinou o Serrano antes do craque virar o craque que ele era no Botafogo e na seleção brasileira, né? Que é o técnico
Anderson Moreirão entregando a flâmula do Serrano ao Garrincha em homenagem ao Mundial de 58. E lembrando também que ontem à noite faleceu o goleiro Andrada, o goleiro que levou o 1000º gol do Pelé. E também outra fatalidade, né? Emenda nessa notícia, a morte do filho do Cafu, deixar a solidariedade. 30 anos. Muito novo, uma parada cardíaca, morreu jogando um racha com a família. Pediu o Ezio Palestrinha para falar um pouco dessas mortes no nosso esporte. Mas antes, deixa eu só dar um alô aqui bem rapidinho. Como é o nome aqui, macho? Lá. Fala o último que é melhor. Radamei. Enfim, estou ligado aqui na cidade de Paracuru, terra lá do lateral Bruno Melo, só informando que já foi vendido 21 mil ingressos, vai dar lotação, me chama Alan, agora ele falou o nome aqui, me chama Alan, estarei lá no Castelão, provavelmente torcedor do Fortaleza, né? Boa tarde, valeu pela participação aí, Alan. Carlos, falando a respeito, né? O Afonso, né? No caso, Afonso Moreirão foi o cara que descobriu a posição do Garrincha em campo, né? O Garrincha foi trazido para a equipe do Serrano, tem até uma matéria que muito, muito bacana que o Esporte Espetacular passou, né? A respeito da história do Garrincha, que eu achei interessante, que foi até a história de quanto será que o Garrincha valeria hoje, né? Fizeram até um comparativo, pois é. O cara que descobriu, infelizmente, um cara que até, de certa forma, tem nome na cidade de Serrano, equipe pequena, mas que revelou. Muitos pensam que o Garrincha foi revelado no Botafogo, mas foi revelado no Serrano. Falou aí de grandes rivais que ele tinha na época, que diziam que o homem destruía, que o Afonso teve um olhar que conseguiu o olho clínico, né? O olho clínico, né? Como a gente chama. A morte do Andrada, né? Também podemos dizer que foi um ídolo no Vasco. No Vasco, inclusive, viu? Foi campeão brasileiro. O primeiro time carioca campeão brasileiro da nova geração, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, que foi de 71 para cá, né? Porque antes era o Roberto Gomes Pedrosa, né? Isso. Aí depois que houve a mudança... 70, a partir de 70, 71... 70, sendo 70. Que o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro. Que foi em 71, né? Não, 70. Foi em 70 que ele foi instituído o campeonato. Foi em 71. 71. Então peço desculpa aí. 71. Então o que acontece? O Atlético, o primeiro time carioca campeão brasileiro foi o Vasco. Então, qual era? Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete, né? Aí Gostou aí da defesa? 1974, rapaz. Andrada era o goleiro. A gente envia aqui, né, a nossa solidariedade, a família e tudo. E aos amigos que ele fez no futebol e tal. Era Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete. Aí o meio de campo era o Alci. O ataque era o Jorginho Cavoeiro, Roberto Dinamite com 18 anos, destruindo, foi o artilheiro do campeonato com 16 gols, e o Luiz Carlos. Eu esqueci uns dois aí desse time, mas é um time que eu acompanhei depois de algum tempo, porque na época eu tinha 2 anos de idade. Pois é, aí continuando, né, ele jogou 2 anos na equipe do Vitória da Bahia, time do nosso amigo, né, o Wellington, né, que é torcedor do Vitória, e por 10 anos foi jogador e ídolo do Rosário Central, e que também teve participações na época da ditadura militar e tudo, sendo espião do povo contra o governo. Pois é, o falecimento dele, os pêsames da família, como também os pêsames da família do nosso, né, a família do Cafu, né? Rapaz, pra tu ver como é que é o negócio, né? O cara tava rachando, jogando aquela bolinha, de uma hora pra outra o cara se sente mal e acontece isso. Coisas, né, que acontecem, né, e geralmente... Eu fiquei impressionado, 30 anos, né, jovem, né, rapaz? Por isso que eu faço até um alerta pra galera, né, já por volta aí, chegando nos 30 e tudo, vamos começar a fazer exame, né, no coração, fazer esteira, fazer exercício, porque é uma coisa que é prevenção, né, que a gente deveria estar fazendo anualmente. Fez o do sofá, foi, Palestrinha? Esse negócio do sofá não, hein? Deixa eu mandar um alô para uns amigos meus aqui que pediram. Estão acompanhando o nosso programa aqui, a galera lá da Nassau, da Faculdade Maurício de Nassau. Meu amigo Aldebaran de Touro, meu amigo Bruno de Menor, Feto do Bagulho, Yuri Babalu, Rebouça, Tavares, Thiago Lanterna, Ícaro Cabeludo e Pedro de Lara, fascista. E nosso amigo Gilson do Manche, fascista também.
São os fascistas aqui do... Rapaz, alô pra galera aí, viu? Só turma boa, gente Só boa. a figura, a galera lá do bagaço, né? Não, aqui não é do bagaço não, aqui é outra galera aqui, viu? E vamos Valeu, lá, galera. galera. Noticiário do Fortaleza Esporte Clube, né? Vamos lá, Orenilton Vidal. O Orenilton aí tá ligado. O Madison foi desligado do CSA, né? O jogador pertence ao Fortaleza, pelo diretor de futebol da equipe, Raimundo Tavares, depois de um áudio vazado, onde o Ageu Fux critica jogadores que não estavam jogando, não estavam rendendo bem, né? E o meia Matheus Vargas foi contratado pelo Leão, que adquiriu 50% dos valores econômicos do atleta junto ao Osasco Audax. O atleta estava na Ponte Preta desde 2018, era titular na era Jorginho, já com o Gilson Kleina, perdeu espaço aí. E no caso aí, temos aqui o Felipe Pires, destaque da última partida, enquanto a gente tiver as imagens aí do último jogo do Fortaleza. Ele vai falar um pouco sobre o adversário de sábado, que é o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. Orenilton Vidal. Que o Fluminense perdeu, mas cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Vamos trabalhar durante a semana. Sabemos da grandeza do Fluminense. O Fluminense é um time grande, um grande time, joga um futebol bonito também. Tá nessa situação, mas é um time bom. Vamos trabalhar essa semana forte para impor nosso jogo, né? Porque é uma outra partida importante para nós, um outro adversário direto. Esperamos ganhar essa partida, mas vamos trabalhar e vamos respeitar o Fluminense como todas as equipes. Ô Felipe, que importância pode ter para o Fortaleza vencer o Fluminense e chegar pela segunda vez no campeonato, 2 vitórias seguidas, se firmar nesse grupo que vai para a Sul-Americana? Como você falou, o Campeonato Brasileiro, você ganhando 2, 3 vitórias seguidas, você sobe muito bem na tabela. Esse é o nosso intuito, ganhar a partida no sábado e dar se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento. Se eu não me engano, estamos 7 pontos do Fluminense, que é o último time. Tá aí o Felipe Pires, aí destaque da equipe do Fortaleza. O Fortaleza nessa retomada aí, depois que o Rogério Ceni saiu, conseguiu se manter aí no bloco ali intermediário, que está na Copa Sul-Americana, brigando aí por Sul-Americana. O Fortaleza enfrenta o Fluminense, uma equipe na briga direta contra o rebaixamento. O Fluminense que não vem bem, perdeu para o CSA em casa. Daniel Oliveira, eu queria que você falasse um pouco sobre o momento atual do Fortaleza, que se vencer, chega aos 24 pontos e aí mantém aquela média já para brigar, para não cair, né? Já está fora da zona de rebaixamento, se multiplicar aí vai para 48, juntando os 2 turnos e está tranquilo, fora da zona de rebaixamento. Fala do momento atual, Daniel Oliveira, do Fortaleza. Eu com a chegada do Zé Ricardo no Fortaleza, eu tenho notado que há um crescimento, assim, devagar, mas há um crescimento até na forma de jogar do Fortaleza. Aquele empate heróico contra o Santos foi... Que assim, pelo primeiro tempo que eu vi, eu achei que ia ser uma goleada vergonhosa. Mas houve o segundo tempo, houve aquele bate-papo no vestiário, toda a mudança de atitude. Depois veio a vitória contra o Goiás, certo? Que Fortaleza, em boa parte, dominou. Pegou um Goiás muito, assim, desculpa falar, bagunçado, assim, dentro de campo. Mas teve momentos que o Goiás pressionou, mas o Fortaleza foi lá e matou a partida. E agora o próximo adversário, que é o Fluminense, certo? O Fortaleza vai pegar um time que não está passando por um bom momento, perdeu para o Avaí dentro de casa. Foi a primeira vitória do Avaí depois de quantas rodadas? 18 rodadas, certo? Teve a derrota para o CSA, que teve até comentarista dizendo que se for o Fluminense perder para o CSA, ele já está na segunda divisão. Não sei o nome, também não vou citar nomes aqui, certo? Mas uma vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, certo? Já dá uma confiança a mais na equipe, tudo para poder, até no próximo jogo, assim, contra o Bahia, tá certo que o Bahia tá na outra parte da tabela, mas já dá uma confiança. Eu queria falar também sobre o Madison, certo? Sobre esse desligamento do CSA e o Fortaleza não querer ele de volta para compor a equipe, né? Assim, houve só informações que eu pesquisei sobre o jogador e tudo. Assim, ele já tem um histórico de disciplina, né? Tanto que houve momentos com o Atlético Paranaense em 2011, teve o Atlético Paranaense que
recebeu o Matheus emprestado do Santos, que o devolveu pro Santos por indisciplina. Naquele ano o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, certo? E o jogador que já teve destaques no Campeonato Brasileiro, já até ganhou um prêmio do Lance, né? Isso foi o craque do Brasileirão, se eu não me engano, 2009. Mas temos histórias de jogadores de qualidades, jogadores bons, decisivos e que atrapalham exatamente por conta da disciplina, certo? Então, assim, não adianta ter só a qualidade, assim, só a opinião, mas tem que ter a disciplina e tudo para poder ter um bom relacionamento com os jogadores e com o treinador, que, assim, se não houver isso, infelizmente não vai para frente. Mas, assim, uma vitória contra o Fluminense Fortaleza vai ser fundamental. E caso já tá rolando até uma informação aí na internet, né, que os times aí já estão se preparando para verificar toda a documentação de jogador, de treinador, de roupeiro, de tudo que envolve documentação aí, ver se tá tudo certinho, porque o Fluminense tá na zona de rebaixamento, né? E quando o Fluminense tá pra cair, advogado do Fluminense. Advogado do Fluminense. Pra não esquecer, o Fluminense é o time dos advogados, né? Mas o Fluminense... Bota advogado aí, mano. O Fluminense merece cair pra segunda divisão, tem que pagar a Série B. O que o Fluminense fez com uma pobre da Portuguesa não se faz nem com um cachorro magro. E a Portuguesa acabou pagando caro, né? Não se faz com ninguém, cara. Foi covardia. A Portuguesa tá em tempo de fechar as portas aí do cara, aquela queda. Não se faz isso com ninguém, nem com um time, nem com pessoa, nem com ninguém. Desculpe, Emanuel, eu tô aqui registrando esse momento. É bom porque a gente está ao vivo e a gente tem essa oportunidade de nos stories. Valeu, garoto. Moral demais, viu? Porque eu quero registrar aqui, olha, a estreia do programa do Carlos Emanuel, né? E como a gente tá na internet, se fosse na televisão era proibido, que tudo é proibido na televisão, né? Não pode não. Pois aqui é bom na internet porque tudo pode. Eu só sou contra esse tipo de coisa. O cara tá andando no meio da rua e aparecer alguém para xingar sem ter nada a ver, o rapaz andando com a esposa dele e tudo. Ou então tá falando mal, mas dizendo a verdade, sendo ético, né? Agindo do jeito que é para ser, eu acho bacana na internet. Então, é por isso que a gente está aqui registrando esse momento, porque aqui pode, não é isso aí? Parabéns, Carlos Emanuel, pelo seu programa, tá certo? Muito obrigado. Vitor Hanover, aproveitar esse espaço aqui. Só lembrando uma coisa, né? Não tem esse negócio de direitos autorais, hein, mano? Como sempre, né? Galera pedindo a divulgação de vídeo por causa disso. Besteira, né, mano? Agradecer a presença o quê, mano? É o quê, mano? É lombrada, né, mano? Agradecer a grande presença do Vitor Hanover. E o programa aqui é um programa de notícias, informativos e tudo, mas quando tem uns convidados especiais como o Vitor Hanover, a gente quebra um pouco o gelo e foge um pouco do tradicional. Obrigado, né? Pelo especial. E eu queria pegar esse bloco final aqui do programa para a gente poder fazer uma abertura de perguntas para o Vitor Hanover. Então eu queria fazer uma pergunta aqui para o Vitor, no caso, falar um pouquinho do começo da história dele, qual foi as suas principais inspirações no jornalismo, né? O que leva essa paixão sua de estar envolvido com a comunicação, Vitor Hanover? Ok, em primeiro lugar, eu gostaria de citar, porque assim é o seguinte, a gente tem essa imagem muito marcante com relação ao esporte e tudo, por causa do passado, né? A gente viveu muito no passado e tal, viveu muito no passado essa questão esportiva, né? Então, foi um momento muito legal que a gente teve a oportunidade de viver. Eu até hoje, né, comemoro bastante o fato de ter sido o primeiro repórter a ter um destaque tão grande, porque outros também tiveram e tal, mas assim, igual que a gente teve destaque nacional, estando aqui, na verdade a gente continua até hoje, né? Ninguém quebrou a escrita ainda, né? Para ter uma sequência daquelas mesmo, sem sair daqui do estado e tal. Então isso para mim é bastante interessante. Porém, eu recebi, por coincidência, na semana passada uma ligação de um cara que está montando um canal na internet, ou um blog e tal, ele pedindo para eu enviar os meus vídeos das minhas reportagens que eu tenho guardado e tal, porque ele queria colocar, se eu autorizaria e tal, porque ele quer fazer esse arquivo bem legal do futebol cearense e acha que eu tive uma ótima participação, eu agradeci e tal. Eu disse, rapaz, você pode me enviar os vídeos das suas reportagens? Eu digo, qual vídeo? Eu não tenho nenhum, entendeu? Eu não tenho nada, meu patrão ficou tudo para trás, o meu negócio é olhar para frente, entendeu? Então assim, eu vibro, eu acho muito legal tudo que aconteceu, foi muito legal, mas já passou. Então hoje eu estou
na verdade, vivendo como, até o rapaz achou interessante a gente brincando aí, dizendo que é em outra dimensão, mas isso aí o que é? É porque a gente foge um pouquinho da questão do esporte, porque a questão profissional exige. Eu hoje estou trabalhando com divulgações na internet, né? A gente vem fazendo inclusive uma parceria e tudo, né, Manuel? Então a gente tem feito esse trabalho e muitas vezes a gente tem que passar 3, 4 dias viajando. Eu tive em Jericoacoara 2 vezes, estive em Canoa Quebrada, aí Brasília, aí viajei para a Europa. Fica difícil para a gente acompanhar o dia a dia, mesmo com a internet. Mas, por exemplo, eu estou lá em Jericoacoara, eu estou fechando uma reportagem, então a gente fica concentrado naquilo ali e tal. E foge um pouquinho do dia a dia normal. Então, no intervalo entre uma coisa e outra, a gente vai lá dar uma olhadinha nos sites para poder acompanhar o que está acontecendo. Mas é diferente. Eu sempre defendo o seguinte: o comentarista tem que acompanhar não é o que o seu fulano falou, entendeu? Por isso que eu te falei, olha, eu vou participar do programa e tal, mas essa questão de comentar mesmo o futebol, eu deixo para vocês que estão no dia a dia. Porque quem tem que comentar é quem está acompanhando o dia a dia do futebol, né? Vamos passar aqui a bola pro Ézio Rodrigues fazer aquela perguntinha pro Vitor Renoveiro. Vitor, eu sei que você é uma pessoa que, assim, como diz, nos meus tempos de faculdade, você era uma das pessoas que inspiravam muitos de nós, né? Principalmente eu, que gosto muito de jornalismo esportivo, né? Eu entrei graças a muita inspiração de você e de muitos outros que eu já acompanhei. O Gomes Farias, que para mim, sem dúvida, para mim é um dos melhores narradores aqui do Brasil. Agora, Vitor, eu ouvia muito assim nas suas narrações você falar algumas frases de efeito, algumas coisas assim, para poder fugir um pouco daquilo que a narração né? Isso foi uma ideia sua ali na hora, ou foi alguém que disse, faça isso aqui para poder dar mais dinamismo, uma coisa assim? Não, rapaz, é o seguinte, diziam que eu conversava muita besteira. Aí eu disse, rapaz, então vocês façam o seguinte: todo mundo faz igual. Fulano cruzou, Beltrano de cabeça, gol, pronto. Eles não são tão bons. Eles ficaram lá e eu vim embora. Eu só conversava besteira, mandava mensagem, reclamava do meu sotaque, porque eu fui o primeiro narrador daqui. Aí o cara que narrava, era todo mundo com sotaque do Sudeste. O Premier lá, né, Vitor? Premier. Aí eu apareci. Aí quando eu fiz a primeira transmissão, fiz a segunda transmissão, choveu o telefonema e cearense reclamando do cearense narrando. Eu digo, não, tem alguma coisa errada aí. Porque o cara tava... Aí depois que abriu tudo, que aí que eu levei as porradas todas, entendeu? Aí, meu amigo, a narrador ia 3x4. Agora, quem chegou lá, quando o telefone tocava, porque narrar, eu já vinha narrando há muitos anos. Tem narração minha de 94, rapaz. Aquele gol lá, Ceará Internacional lá. Jerônimo. Tava lá no estádio. Tá lá, tem aí o gol no YouTube. Então, o que acontece? 94. Então, quando eu cheguei para narrar no Sport TV, eu já cheguei com uma bagagem legal. Aí os caras começaram a reclamar e tudo. E aquilo ali, aquele negócio daquelas frases e tudo, na verdade, é porque eu sou o cara que sou irreverente mesmo, gosto de brincadeira e tudo, mas aí a galera se aproveitou e quis criar o estereótipo de um cara que não tem nada a ver comigo. Vocês convivem comigo e observam isso, né? Então, por exemplo, aquilo ali, quando eu vi que não tinha espaço, olha, para brincadeira, na verdade, eu comecei a perder o gosto pela narração esportiva, por uma coisa que acontece muito com o Galvão Bueno hoje. Por exemplo, o Galvão, na minha opinião, é o melhor narrador que existe. Ele passa 90 minutos, só para ele falar uma frase que o torcedor acha que não é, aí o cara passa a ser... A galera vai zombar o tempo inteiro, entendeu? E as grandes narrações que o cara fez, gols e tudo, quer dizer... Então, essa história do cara tá narrando, aí comenta, diz uma bobagem, aí o cara já copia, época de internet, aí eu digo, rapaz, sabe uma coisa? É muito complicado isso, sabe? É melhor a gente viver na praia. Eu costumo dizer, porque é o seguinte, rapaz, se eu fosse rico, eu vivia na praia. Ao contrário, tem aquela música, quem é rico mora na praia, né? Se eu fosse rico, eu vivia na praia, macho. Eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. A gente encontra sempre você ali na beira-mar, no aterro, todas as tardes caminhando ali, né? Você, o Romulo e o Jacob também. Mas é engraçado também você falar isso, né? Porque hoje, né? A gente vê até narrações que cada um traz uma coisa peculiar que hoje a galera não fala nada. Eu vejo, por exemplo, a narração do André Henry, da Esporte Interativo. Cara, é show de bola porque ele fala umas coisas ali que fica, pois é. Que fica bacana. Mas que isso foi
Mas é o cara... De você, né? De pessoas assim... O cara tem que tá disposto, né? Disposto o quê? Por exemplo, tem um cara chamado Sidney Garamboni, que ele é editor lá da Rede Globo. E esse cara me chamou para uma reunião lá no Rio de Janeiro, e ele abriu as portas e ele disse, rapaz, a gente vai fazer diferente. E aí foi quando, na verdade, eu apareci. Por quê? Porque a Globo assinou embaixo na época. Eu disse, pode fazer. Então eu fazia e eles colocavam no ar, porque eles queriam essa diferença, né? Então foi uma coisa que aconteceu na época. Agora, o preço que eu paguei foi muito alto. Por quê? Porque ficou aquele estereótipo de um cara que meio que humorista cearense e tal, né? Misturando um pouquinho e no final eu estava fazendo matéria policial aqui, matéria pesada, matéria investigativa e tal, não sei o quê. Até conversando, olha, o cara tem que entender o seguinte, aquele momento daquela brincadeira já passou, agora é matéria séria e tal. E mesmo assim, aqui e acolá, muita gente fala daquela história de laranja, de limoeiro, não sei o que, limão. E aquilo ali no começo... Ali foi o que foi mais marcado, né? Foi, muita gente repete aquilo ali. E eu vou te falar uma coisa com toda seriedade, já que vocês estão me dando esse espaço para eu falar. Posso ser muito sincero? Rapaz, eu acho isso uma bobagem, uma besteira tão grande, a pessoa achar que aquilo ali é alguma coisa demais. Porque eu assisto televisão todo dia e eu escuto cada coisa, rapaz, eu acho uma bobagem, com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que alimentar aquilo ali é uma bobagem tão grande. Aí a galera manda aqui pra mim, achando que eu vou ficar com raiva. Rapaz, eu fico com raiva quando eu tô liso, macho. Limão... Não é só você não, hein? Lembrando Limão Todo mundo, né? Aquela música do Jorge Simonal, né? Fez muito sucesso lá. Fez muito sucesso. Foi, meu limão. A pilantragem, né? Chamada, o rei da pilantragem era o Wilson Simonal. Na época da ditadura militar, ele fazia sucesso. E o Daniel Oliveira tem alguma pergunta, Daniel Oliveira, para fazer o nosso convidado? Assim, essa é a minha experiência assim, como comentarista. Eu gostaria de dizer que eu gosto muito de futebol, sou seu fã, Vitor. Obrigado, eu agradeço. Certo? Assim, como é a minha... Fico nervoso não. Pois é. Não, mas fique tranquilo, porque aqui a gente tá numa boa, a gente tá entre amigos. Papo bom. A Alexandre ficava assim também, a Alexandre vai quando ele fica assim aí. Tá comentando lá do Vitor Hanover, eu fico assim, pra mim que não tem muita experiência emocionado, nesse mundo, né? É de certa forma. Mas tu queria ser o Vitor Hanover ou a Carlos Emanuel? Pois é, eu ia fazer uma pergunta assim. Pode fazer a pergunta que quiser, porque tá comigo eu não tenho medo de pergunta não. Certo, assim, diferente. Falar mais assim sobre... Sim, como eu falei assim que eu fico com raiva quando eu tô liso, eu tô feliz assim é porque eu não tô liso, viu? Assim, falar assim em relação a Ceará e Fortaleza e tudo. Assim, você é uma pessoa experiente e tudo, que acompanha muito tempo futebol cearense. Daqui a algum tempo, vamos supor, daqui a 4 anos, assim, você vê Ceará e Fortaleza com uma projeção maior do que está hoje, assim, você já tem condições e tudo, certo? Queria... Eu entendi a sua pergunta e eu vou te falar para você o seguinte, veja bem, ele está perguntando 4 anos para frente, né? Então a gente faz o seguinte, a gente faz uma projeção 4 anos atrás para cá, o crescimento foi grande, né? Demais. Muito. O Fortaleza, né? O Fortaleza... Série C... O Fortaleza foi. O Fortaleza cresceu e aí além da questão futebolística teve a questão estrutural também, porque né, os dois, né? O Ceará adquiriu o CT. Então eu acredito que só um fator poderia atrapalhar esse crescimento. É se não houver uma sequência na Série A, porque aí tem uma queda de receita e aí pode atrasar um pouco esse crescimento. Mas se os dois continuarem com a Série A mais 2, 3 anos, eu acho que eles têm tudo para que esse crescimento ele continue, porque os times estão crescendo, né? É a questão do dinheiro, né, que se recebe com cotas. Eu já pesquisei um pouco a respeito disso, que à medida que o time passa-se os anos e continua na Série A, a cota aumenta. A gente vê até essa diferença esse ano mesmo. O Ceará recebendo um pouco mais do que o ano passado e o Fortaleza recebendo como estreante, né? Então, no caso, você vê como fundamental a permanência desse ponto de vista. Eu queria só
de dizer a galera que o nosso tempo já estourou. Já mas mais, eu tenho, mais de 20 minutos. Aí eu tenho um recado aqui para poder gravar. Eu queria aqui só colocar aqui a nossa enquete que a gente fez hoje. Mas depois eu posso falar meu recado, né? O baixo rendimento do Ceará, quem é o responsável? Então, 60% dos nossos ouvintes diz que todos são responsáveis. Diretoria, elenco, Anderson Moreira, o treinador. 20% diz que é a atual diretoria. 0% elenco, ninguém pegou elenco. Abaixo de 1%. E no caso, 20% também disse que foi o técnico. Ou seja, o nosso ouvinte telespectador disse que é o conjunto da obra que está fazendo o Ceará agora. Eu acho que o nosso tempo estourou. Se tiver algum alô aqui, o Romulo vai dar. Já morreu os alô. Já morreu os alô. Então agradecer. Eu vou ter que encerrar aqui. Vitor Renovo, ele vai. Obrigado. Vai dar um encerramento aí, Vitor? A gente tem um encerramento para fazer aqui. Eu gostaria de agradecer e registrar o primeiro programa. Então a gente está aqui agradecendo a todos. E a gente gostaria de dizer o seguinte, que no dia 12 deste mês, nos cinemas em todo o Brasil, haverá o lançamento do filme de Valdo, O Mensageiro da Paz. Então, você fica de olho no dia 12, nas salas de cinema em todo o Brasil, de Valdo, O Mensageiro da Paz, ok? Pronto. Grande abraço. Valeu, galera. Só aqui 30 segundos para cada um falar suas considerações finais. Romulo Jacob. Queria dizer que é um prazer imenso, Carlos Emanuel, desejar sucesso, nosso amigo Carlos Emanuel aí, a voz da imparcialidade agora aí, no comando do seu próprio programa, Bola no Rádio. A gente deseja sucesso e quando precisar pode chamar que a gente vem. Valeu, Carlos Emanuel. Daniel Oliveira, 30 segundos, viu, Daniel? Certo. Não, eu desejo que hoje é o primeiro programa, não é isso? Desejo seu crescimento ao programa, sucesso a você, Carlos. Pois é. Ezio Palestrinha. Não, eu só quero agradecer o convite aí do nosso amigo Carlos. Não, você faz parte da bancada. Não, pois é, mas eu agradeço pelo convite. Pai dela uma rolada nele porque acaba chegar atrasado no dia do primeiro programa, mano. Tu fica passando a mão na cabeça Ele que foi isso aqui, ó. Ele botou a culpa no metrô. Olha aí, ele que é convidado. Toma. Ele que é convidado. Ele é funcionário do homem. Foi o metrô, foi o garrafamento. Mas eu agradeço aí o convite. Vamos esperar grandes expectativas. Você, pessoal que vai curtir aí o Bola na Rede. Bola no rádio, mano. Bola no rádio, bola na rede, qualquer coisa. Vitor Renovo, vai ter muita novidade. Agradecer sua participação aqui no nosso programa e você que é um dos apoiadores dessa iniciativa, né? Ok, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom participar dessa programação com vocês. Eu aprendi a gostar bastante do Rômulo, do nosso querido Palestrinha, do Carlos Emanuel. Nosso parceiro está chegando agora, é muito bem-vindo. Então, assim, vocês sempre receberam a gente muito bem. Por isso que a gente está, na verdade, muito feliz com esse momento, meu querido Carlos Emanuel. Que o seu programa seja brilhante, você vem fazendo um trabalho excelente. Parabéns, boa sorte para você. Muito obrigado, queridos ouvintes, internautas, telespectadores do Facebook, do aplicativo da Rádio Classista. Uma boa tarde e até a próxima quinta-feira comigo, Carlos Emanuel, na apresentação, Ezio Rodrigues nos comentários e os convidados que a gente vai trazer toda semana para comentar. Valeu, galera, até a próxima!